Nos últimos dias fomos abalados por mais uma guerra. Explosões derrubando prédios inteiros. Famílias sendo alvejadas ao chegar em casa nos seus condomínios. Cenas que parecem ter saído de filmes. Carros queimados e perfurados. Festas que acabaram em tragédia. Noites intermináveis sob ataque dos inimigos. Prédios inteiros vindo abaixo. Cidades destruídas. Mísseis contra mísseis nos ares acima das nossas cabeças. Que tentam se esconder e se abrigar, pensando apenas em chegar de volta em casa para encontrar sua família. Mas ao chegar descobrem que eles não estão mais lá. Ainda no ano passado, ficamos aterrorizados com a guerra entre Rússia e Ucrânia, e agora mais uma entre Israel e Palestina. Será que estamos próximos do fim do mundo? O apocalipse bíblico profetizado. Esse é meu irmão Elisu. Ele tem maior descendência judaica, enquanto eu tenho maior descendência árabe. E fizemos um exame de DNA que comprovou isso. E ele me fez uma pergunta terrível. Já decidiu qual lado você vai estar? Árabe? Judeu? Eu sou Nel Santana. Fique comigo até o fim que eu vou revelar de que lado eu estou nessa guerra. Pais Revolucionários. Se você gosta de conteúdo sobre família e inteligência, te convido a se inscrever e ativar as notificações desse canal. Lembrando que o link para os nossos cursos de desenvolvimento da inteligência infantil estão aqui na descrição. Passa lá para conhecer, você vai gostar. E parece que o bombardeio não foi só no Oriente. Meu filho de 8 anos me bombardeou com uma pergunta importante, né? Papai, o que é racismo? E a resposta para essa pergunta é extremamente complexa, porque a gente está acostumado a pensar somente aqui no Brasil, né? E achar que a discriminação se dá apenas por questões de aparência física. Esse conflito atual, além das questões políticas, também tem uma relação muito íntima com a discriminação religiosa. Aí sempre tem um sabichão anti-Deus para dizer, né? O maior número de vítimas do mundo foi feito em nome da religião e em nome de Deus. Mas você sabia que em nome da ciência já foram feitas muito mais vítimas? Depois que surgiu a teoria da evolução, muitas outras teorias baseadas na evolução das espécies foram desenvolvidas para justificar o racismo. Os nazistas acreditavam em uma forma extrema de darwinismo social, que afirmava que os mais fortes e aptos deveriam prevalecer sobre os mais fracos e inaptos, e que estes deveriam ser extintos, eliminados. Eles aplicaram essa ideologia de uma forma brutal em suas políticas, justificando a perseguição e extermínios de grupos que consideravam fracos, indesejáveis e racialmente inferiores, como judeus, ciganos, deficientes físicos e mentais e outros grupos minoritários, com o argumento infame de purificar a raça ariana. Também praticava eugenia, que é uma crença de que uma raça humana poderia ser melhorada através da seleção artificial de características desejáveis e da diminuição de características indesejáveis, parecido com o que fazem com cachorros, cruzando raças para obter características que julgam desejáveis. Essa ideia levou a políticas eugênicas, que promoveram a esterilização forçada de pessoas, além de criar na população o medo de ter filhos com pessoas consideradas inferiores. Eles desejavam construir o que chamavam de novo homem, ou seja, uma suposta raça superior. Aqui no Brasil também teve o médico, né, baiano, o Raimundo Nina Rodrigues, que defendeu teorias pseudocientíficas, né, que promoviam a ideia de que a mistura racial e a herança africana eram responsáveis por supostos comportamentos primitivos, né, ou inferiores, né. Suas ideias influenciaram o pensamento racista no Brasil, né, e por incrível que pareça, existe inclusive um Instituto Médico Legal aqui em Salvador, que é batizado com o nome desse médico. Nina Rodrigues. Não esqueçam desse nome infame. Interessante que até hoje eu lembro
um dia na biblioteca da escola, eu achei um livro que mostrava características físicas e associava a comportamentos nocivos. Tipo, um homem com maxilar destacado significava uma pessoa predisposta à agressividade, ou uma com determinado formato de crânio sugeria um comportamento nocivo. E mais tarde eu descobri que era uma pseudociência chamada fenologia. Então não se engane, qualquer coisa, seja religião ou ciência, pode ser usada para justificar o racismo. E para explicar esse assunto ao meu filho de 8 anos, eu usei uma história bíblica que ele conhece. Assim como eu e meu irmão, árabes e judeus são irmãos, e essa guerra tem uma origem religiosa. Segundo a história bíblica, Deus prometeu o território que hoje é Israel para Abraão e seus descendentes. Porém, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Ismael foi o primeiro filho que Abraão teve com uma serva, uma empregada. Já Isaac foi o segundo filho, né? Com sua legítima esposa dentro do casamento. Porém, pai Abraão mandou Ismael embora, pois apesar de ser o filho mais velho, ele não era legítimo no seu casamento. Sendo assim, não herdaria a terra que seria a atual Israel hoje. Ismael deu origem ao povo árabe, e Deus abençoou seu povo ricamente, como vemos hoje em dia. Só veio Dubai, né? Porém, Isaac, que é o filho legítimo do seu casamento, deu origem aos judeus, que também prosperaram, mas ao longo da história foram escravizados, perseguidos e por fim quase aniquilados, né, pelos nazistas. E esse evento ficou conhecido como o Holocausto, né, que exterminou quase 6 milhões de judeus. Você deve lembrar dos filmes sobre Jesus que mostra ele nos últimos anos de existência da Jerusalém ocupada pelos judeus. Mas ainda naquela época, Jesus fez uma profecia terrível de que o templo seria destruído e os judeus seriam perseguidos e espalhados pelo mundo. Em poucos anos, essa profecia se realizou. Por volta do ano 70 d.C., os judeus se rebelaram e o Império Romano os reprimiu violentamente. E essa guerra acabou esmagando os judeus, destruindo o templo e os fazendo fugir pelo mundo afora. E o que eu acho muito interessante é o fato de Jesus ser capaz de prever o futuro com tamanha precisão. E isso é uma prova inquestionável de sua divindade, de que ele realmente é o Filho de Deus. Enquanto os judeus estavam espalhados pelo mundo, os árabes tomaram posse daquele lugar. Afinal, aquela terra teria sido prometida para eles e não para os judeus, pois Ismael, que é o filho mais velho de Abraão. Então, como os árabes são descendentes de Ismael, eles tomaram posse daquele lugar como herdeiros, né? Se considerando herdeiros legítimos. Você também já deve ter visto aquela foto clássica de Jerusalém, onde mostra a mesquita com a cúpula dourada bem bonita no topo. Na verdade, esse templo não é um templo judeu, é um templo muçulmano, árabe, construído bem em cima das ruínas do templo de Jerusalém que tinha sido destruído. Aquele mesmo que Jesus previu o futuro, em que sua destruição aconteceu poucos anos depois dele falar essa profecia. Então os judeus eles ficaram longe da sua terra, espalhados pelo mundo durante quase 1900 anos. Mas continuaram confiantes, né? Em uma outra profecia que dizia que eles voltariam a ser uma nação. Então durante esses séculos, mesmo espalhados pelo mundo, os judeus foram perseguidos por vários outros países. Nenhum outro povo na história, né, da humanidade foi tão discriminado, perseguido, humilhado, massacrado como o povo judeu. O simples fato de Israel existir hoje em dia é uma prova empírica da existência de Deus, né? Eles preservaram sua religião, cultura e grande parte de sua língua. Deus prometeu que eles se perpetuariam e mesmo permitindo que eles sofressem, Deus manteve a sua promessa. Em Gênesis 17:7 está escrito: estabelecerei a minha aliança contigo, com a tua descendência, no decurso das suas gerações, como uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o da tua descendência. Eu gosto de imaginar o seguinte paralelo. Imagine todos os africanos que hoje estão espalhados pelo mundo durante os últimos 500 anos, se eles decidissem voltar para a terra natal de seus ancestrais.
e tivessem preservado sua cultura, língua e religião. Percebe como isso é algo impossível, praticamente impossível de acontecer? Assim como os judeus, os africanos foram dominados e escravizados durante toda a história. Eu mesmo tenho 23% do meu DNA africano. Eu tenho 33% de DNA africano. Eu fiquei impressionado, achei incrível que através desse exame de DNA dá para saber até os países de origem dos nossos ancestrais, de onde eles foram trazidos até o Brasil. Mas jamais conseguiríamos reunir os nossos pedaços e voltar para o nosso lugar de origem. Eu, por exemplo, já tenho minhas raízes fincadas aqui, negócios, amigos, família, cultura, língua, e até o meu DNA já é mestiço de vários lugares do mundo. Não faria o menor sentido eu deixar o meu lugar para retornar à terra dos meus ancestrais. Nem se fosse Wakanda. Mas, milagrosamente, os judeus conseguiram fazer isso. E eu preciso dar ênfase na palavra milagre aqui, porque isso não pode ser uma obra meramente humana. Essa é uma prova que o Deus dos judeus é real. Resistiram a inúmeras tentativas de serem exterminados, se espalharam pelo mundo inteiro, mas após sofrerem seu maior massacre pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, começou-se um movimento, para que os judeus retornassem para sua terra natal, que foi um movimento chamado de Movimento Sionista. E a profecia que os judeus esperavam aconteceu recentemente, em 1948, ou seja, logo agora há pouco, mais ou menos ali eu digo quando os meus pais nasceram, e eles voltaram para Israel, se tornaram novamente uma nação. E a profecia está em Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu algo semelhante? Pode um país nascer num só dia? Ou uma nação ser trazida à luz num só instante? Mas Sião, ou seja, Israel, em seu trabalho de parto, deu à luz seus filhos de uma só vez. Essa para mim, é a maior prova empírica da existência de Deus. Essa profecia se cumpriu ainda nos dias atuais. Isso é fantástico. Em um único dia, 14 de maio de 1948, a ONU bateu o martelo e estabeleceu que Israel seria novamente um Estado. Agora, as terras seriam divididas com os árabes, que também seriam reconhecidos como um Estado, a Palestina. Mas os árabes não aceitaram a proposta e até hoje disputam esse território sagrado tanto para judeus quanto para os árabes. E aqui tem uma curiosidade bem interessante. Sabe quem foi a pessoa convidada para ser um dos primeiros presidentes de Israel? Quem? Você não vai acreditar. Não acredito. Albert Einstein. Ele mesmo, o famoso cientista tão venerado pela criação da teoria da relatividade. Mas ele recusou. Einstein escreveu que estava profundamente honrado pelo convite, mas sentia que não tinha experiência política necessária para ocupar o cargo de presidente de um país. E apenas continuar lá, com suas atividades acadêmicas, estudando, vendo a velocidade da luz, distorção do espaço, tempo. O homem sabe. Escolheu certo. Mas o que não tem nada de relativo são as guerras atuais, E afinal, de que lado você está? Cara, mesmo sendo descendente de árabe e ao mesmo tempo sendo cristão e acreditando que aquela terra foi prometida aos judeus, para mim nada justifica o ataque que os dois lados estão fazendo às pessoas comuns. Quem estão morrendo são mulheres, crianças em ambiente urbano. O grupo terrorista Hamas fez ataques a civis. Mas o exército de Israel também contra-atacou prédios urbanos. Nas imagens a gente vê prédios residenciais sendo destruídos, caindo, o destroço, as pessoas da Palestina correndo. Então não dá para ficar do lado de ninguém. Só me resta orar pela paz de Jerusalém, como manda a Bíblia, orar pelas famílias de judeus e árabes que foram arrasadas nessa guerra, conflito. Espero que isso termine logo. Aqui no Brasil, teve até um absurdo do partido PCO defendendo o Hamas, Ou seja, apoiando um grupo terrorista. Como é que os caras podem apoiar a dele? Impressionante. E sobre o fim do mundo? Será que realmente pode acontecer uma terceira guerra mundial? Complicado. É interessante que
tem se falado um pouco, né, sobre isso. Mas, se a gente pesquisa um pouco mais a fundo, a gente vai ver que existe um grande risco de países aliados a Israel, como os Estados Unidos, se envolverem nessa guerra. Daí pode acontecer um efeito cascata. Outros países inimigos de Israel também se envolverem. O Irã, que já financia e fornece armas para o Hamas, e também outros países muçulmanos que apoiam a causa, né, como Turquia, Egito, Arábia Saudita. Daí o efeito em cascata, envolvendo outros países que podem se meter nessa confusão, como a Rússia e a China também, né? É uma questão tão complexa que realmente pode levar ao início do fim do mundo, no sentido do apocalipse, né? E por mais paradoxal que pareça, a paz entre os dois irmãos pode indicar o fim do mundo. Existem profecias que ainda são obscuras, porque profecia a gente só consegue saber depois que ela já aconteceu, que indicam que um grande líder, o chamado Anticristo, fará um acordo e trará paz para Israel por um tempo, mas depois virá o fim. Mas no dia que derrubarem o domo da rocha, aquela cúpula dourada que tem lá em Israel, que pertence aos muçulmanos, ou construir o templo de Jerusalém, aí é que me deixa realmente preocupado. E agora tá tudo explicado por que Nené, desde criança, batia em mim, entendeu? O árabe batendo no judeu. Eu sou perseguido desde criança, né? Mas ele já paz, então a volta de queixo tá próxima. Amém, irmão, eu te perdoo. Me perdoe. Tá pesado. E você que tá vendo todos esses conflitos e essa guerra, Deixe seu comentário aí no vídeo de quem você acha que tá correto nessa história. Se é o Israel, se são os palestinos, entendeu? e quem tá errado nessa história toda também, Quem né? será que tá errado? Pais revolucionários.